Marcos, o relator da CPI do MST, o deputado Ricardo Salles, ele estuda fazer mudanças pontuais no documento para conseguir aprová-lo. Um dos principais entraves com a ala governista é um pedido de indiciamento de um deputado petista, o Valmir Assunção. No relatório de Salles, ele pede a responsabilização de Valmir por acusações de ex-integrantes do MST contra o petista. O parlamentar é acusado de cometer abusos contra invasores, além de ser apontado como suspeito de ordenar invasões na Bahia. De acordo com o Salles, Valmir continuaria a ser citado nesse relatório, mas apenas não sofreria pedido de indiciamento. O Cláudio Dantas tem acompanhado todas as negociações e avanços na CPI do MST. A gente pôde, inclusive, entrevistar por diversas ocasiões o presidente e o relator da Comissão Parlamentar de Inquérito. Repercutiu mal esse pedido de indiciamento do parlamentar petista? E quais devem ser as alterações? Somente essa retirada do pedido de indiciamento, são grandes as chances de aprovação? Ou você continua com a previsão do Zé Maria, hein, Dantas? Não será aprovado e ponto final. Pois é. O risco é de não ser aprovado e ponto final, porque, no fim das contas, você, mesmo que você, que o Salles consiga a retirada do nome do Valmir, ficou, vamos dizer assim, nessa negociação, nessa barganha, é pouco a oferecer, porque como os governistas estão no controle da CPI, para eles não faz diferença, porque o relatório não será aprovado. Então, tirando ou não o Valmir, tirando ou recolocando lá o Stedley, que não foi nem, não teve nenhum pedido de indiciamento dele, teve ali uma coisa menor em relação ao G. Dias, uma outra menor em relação ao Zé Rainha, umas outras coisas laterais em relação a outros personagens. Não traz nada. O relatório é muito morno, é muito fraco. Eu já falei aqui, o trabalho da CPI foi importantíssimo para desmistificar, né, essa imagem pública do MST. O MST teve aí a sua fantasia rasgada. O MST não defende reforma agrária há muito tempo. O MST se tornou um intermediador de negócios no campo, faz a intermediação de crédito agrícola, faz intermediação de venda de insumos, de venda da própria produção da agricultura familiar. O agricultor familiar hoje é refém do MST, E isso ficou muito claro nos depoimentos das testemunhas de ex-integrantes do MST que foram convocadas à CPI. Então, nisso aí a CPI foi 100% maravilhosa. O problema é o seguinte, o problema é que CPI também é política e política profissional. E hoje você tem ela sendo utilizada, né? Você teve nas últimas semanas a CPI sendo utilizada dentro de uma lógica maior de negociação, de barganha por espaço na máquina pública por parte do Centrão. Então, efetivamente, acabaram usando o Salles e o Zucco, né, nessa guerra aí por espaço na máquina. Então, a CPI ela termina de forma melancólica, né? Tirando esse exemplo que eu dei, esses outros pedidos, etc., não vão gerar absolutamente nenhuma investigação. O Dantas falou em melancolia, várias pessoas falando em frustração com essa reta final da CPI do MST. Zé, você mantém aquela sua posição, mesmo com essas alterações no texto de Ricardo Salles, o relatório final não deve ser aprovado? Eu sou mais contundente, o relatório não será nem votado. Essa é a estratégia. E mais, é uma estratégia boa. O acordo de retirada do nome do deputado Valmir Assunção do relatório foi um acordo com o Arthur Lira para continuar esta semana a CPI, senão ela teria se encerrado na semana passada. Só para, se o Ricardo Salles não cumprir, estará descumprindo o acordo com o presidente da Câmara. E mais, ele queria pedir a cassação do mandato do deputado. Veja bem, esta comissão parlamentar de inquérito só foi instalada com apoio da FPA, a Frente Parlamentar da Agricultura. Instalada, houve uma maioria de oposição. E aí essa maioria elegeu o presidente, né, o tenente-coronel Zucco, que indicou como relator Ricardo Salles. Andando ali, os governistas entenderam que precisava ocupar a CPI. E aí retiraram 7 integrantes. Por exemplo, o deputado Coronel Meira, de Pernambuco, ele é do PL, e ocupava uma vaga do PP. O PP me dá minha vaga.
E foi assim, e fez a maioria. Só que o seguinte, numa comissão parlamentar, a cúpula, ou seja, a mesa diretora, é muito importante. E a mesa diretora é o Tenente Coronel Zucco e Ricardo Salles. E a estratégia é boa. É a seguinte, amanhã abre-se a sessão, o relatório será apresentado. Um relatório profundo, que mostra ali o que foi investigado, apontando quem financia o MST, de onde vem o dinheiro, apontando principalmente que não se trata de agricultores, ninguém no MST tem nenhuma intimidade com o MST, não sabe distinguir uma enxada de uma foice, sabe qual é a diferença de um do outro, né? Isso estará na CPI, estará uma lista lá de representantes, sugestões de legislação. Ricardo Salles vai ler o documento, terminou de ler e encerra a sessão. Não há mais tempo. Amanhã é o último dia. Então, assim, será apresentado o relatório e não será nem votado, ou seja, não será nem aprovado e nem rejeitado. Será apresentado. Tá, qual é o resultado político disso? É que o Tenente Coronel Zucco e Ricardo Salles, depois de encerrada a CPI, terá um documento em mãos. E esse documento será entregue ao Ministério Público Federal, ao Ministério da Justiça, protocolado na porta do Palácio do Planalto. Essa estratégia é boa. Cada entrega deste documento, que acaba se transformando no relatório da CPI, é um movimento político. Essa é a realidade. E funcionou sim a CPI. E foi a primeira CPI que fez um trabalho em tempo real, indo lá no local de invasão e evitou muitas invasões, né? Então, essa é a triste e incrível história da CPI do MST, a quinta. Ok, Zé Maria, tiro curto aqui, só para a gente tirar dúvida de algumas pessoas que enviaram mensagens no nosso chat, alguma possibilidade da base governista apresentar um relatório alternativo e esse sim ser votado? Alguma chance? É o que eu estou dizendo. Se ele não for votado, nenhum dos dois, é isso? Nem o do Salles, nem o alternativo. Então a estratégia para evitar isso, existe essa estratégia, existe essa possibilidade real. Então, se depois da leitura do relatório encerrar a sessão, pronto, acabou entendi. A CPI. Perfeito. Daí não seria votado nenhum relatório, nem o oficial, nem o do relator. Nem apresentado o outro. Nem o alternativo, perfeito. Vamos gerar agora com o Roberto Mota no Rio de Janeiro. Mota, você observando essa reta final da CPI do MST, particularmente, você se frustra ou independentemente de votar ou não o relatório, o documento está lá, será entregue às autoridades e essa talvez seja a parte mais importante, o avanço das apurações? É isso, eu dou os parabéns ao Ricardo Salles, ao Tenente Coronel Zucco, é isso que é possível hoje, é isso que nós temos hoje. O ótimo é inimigo do bom. Quem sabe não vai chegar um dia em que invasões de propriedade serão tratadas sempre como o que elas são, crimes contra um direito fundamental, que é o direito de propriedade. Enquanto esse dia não chega, parabéns àqueles que fazem algum esforço, o esforço que é possível hoje. Cristiano Beraldo e a reta final da CPI do MST. Beraldo, particularmente, você se decepcionou, está frustrado com o resultado da CPI e essa possibilidade de não aprovação do relatório de Ricardo Salles, ou esse documento, aprovado ou não, vai servir muito para as autoridades? Olha, isso demonstra que o jogo da política realmente é muito bruto, como disse o Dantas. E o trabalho da CPI, o papel que a CPI teve, foi o papel possível e acho que o mais importante, de mostrar mais uma vez para a sociedade a realidade por trás da operação do MST. Esse movimento que aí segue recebendo todas as benesses do governo, agora vão ter bolsa de estudos, quem participar do MST, Universidade em São Paulo. Quer dizer, a gente vai vendo movimento criminoso sendo transformado numa vítima da sociedade, no mais perfeito exemplo de como a esquerda enxerga quem transgride a lei. Então, a sociedade viu, a partir do trabalho da CPI, a realidade que temos ali. Cada vez mais as pessoas estão atentas, estão acompanhando, estão vendo todas as filmagens que foram feitas, os depoimentos dados, e não vão
mas cair em conversa fiada. Não é para ter pena de pessoas que ficam ali falando que participam de um movimento social, quando, na verdade, estão cometendo crime e enriquecendo, vendo as lideranças ali enriquecer às custas desta massa que é manipulada.